Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo sobre psicologia e espírito de Joana de Ângeles, hoje nós vamos entrar no Instituto da Culpa. Aí a gente pergunta, como nos referiu o Sebastião, quem é que tem culpa? De quem é a culpa? O que é a culpa? Né? E aí Joana de Ângeles vem trazendo para nós explicações simples, conceitos simples a respeito da culpa e como que ela está inserida no nosso dia a dia e como nós devemos lidar com esse sentimento de culpa. E aí nós vamos, trabalhando a psicologia da culpa, nós vamos trabalhar quais as consequências da culpa em relação ao nosso dia a dia. O que a culpa é, na verdade, representa para nós e como que nós podemos fazer para poder erradicar ou mesmo ter alguma condição de administrarmos o sentimento de culpa que tanto nos afeta. Para isso, nós vamos precisar libertar esse sentimento da culpa. Nós sabemos que todas essas mazelas do espírito, manifestação do espírito, são sentimentos profundos, sentimentos difíceis de ser arrancados de nós. Mas como nós já vimos, existe uma necessidade para que a gente possa continuar avançando, crescendo, desenvolvendo esse sentimento amoroso em nós, e somente através de um esforço maior é que nós vamos nos libertar aos poucos desses sentimentos, dessas situações dos quais nós vivenciamos no nosso dia a dia. Sabemos que a culpa é realmente um sentimento que nos traz muito mal. É um sentimento do qual muitas vezes nós não conseguimos nos libertar com facilidade sem uma ajuda. E todos nós, sem exceção, sabemos que todos esses sentimentos, quando nós não fazemos nada para poder eliminá-lo, eles se tornam elementos destrutivos da nossa personalidade, do nosso eu, nos impedindo de alcançarmos o self. E aí nós temos uma referência onde, a partir de agora, tudo que nós vamos estudar, tudo que nós vamos conversar, dialogar, nós trazemos como referência a criança. Por quê? Trabalhando a criança, automaticamente nós estamos trabalhando os adultos. Por quê? Ao referirmos às crianças essas situações de culpa, nós vamos reportando aos adultos aquelas situações que possivelmente nós, quando criança, passamos ou de uma forma ou de outra vivenciamos, e essas manifestações são hoje sentidas por nós. Então, quando nós trabalhamos isso nas crianças, serve como um alerta, primeiro, como educadores, como pais, como tutores, como professores. Nós temos a obrigação e a responsabilidade moral, espiritual, intelectual, de trazer um conhecimento novo, no sentido de dar às crianças um novo enfoque, para que a gente possa disseminar na sociedade, a começar pela família, a sua reconstrução. Porque nós sabemos hoje que grande parte das famílias hoje são lares semi-destruídos, né? E nós precisamos dar a nós essa capacidade de recuperar a família, porque assim nós estaremos recuperando toda a nossa sociedade. São
dificuldades que nós vamos enfrentar. E não tenham dúvidas, todas as situações passam pelas crianças, né? Como na natureza nada dá saltos, nada melhor do que nós enfocarmos, darmos um foco maior para as crianças, para que através delas possa refletir em nós, hoje adultos, coisas que muitas vezes nós passamos. E nós vamos verificar que eram sentimentos, situações tão corriqueiras e tão normais que passavam despercebido pelos nossos pais, pelos nossos professores. Era uma coisa normal, porque ninguém questionava isso. Ninguém levantava essas questões, né? Quando é que meus pais, né, comentaram alguma coisa a respeito do sentimento de culpa? Por que eles não faziam isso? É porque, na verdade, eles não tinham a maturidade e conhecimento que hoje nós temos. Em relação também aos professores, não tinham. Então, hoje nós estamos adquirindo esse conhecimento, hoje nós estamos adquirindo essa maturidade e podemos enfrentar as situações. Os nossos pais faziam o que eles podiam, da forma que a eles era o certo, né? Então, o que nós temos que fazer é agradecer muito por tudo que eles fizeram por nós, ainda que, pela ótica atual da psicologia transpessoal, da psicologia espiritual, não tenha um segmento de consistência que pudesse evitar esses traumas, mas é o que eles tinham, né? Então, não nos compete aqui, e nem nós poderíamos jamais culpá-los de qualquer forma. Cabe agora, hoje, na condição de adulto, se ainda ficou alguns resquícios, né, alguns entraves, em função dessas situações, cabe a nós agora tentarmos corrigir, né? Não só para que a gente possa ter uma nova postura, uma nova condição de existência e de vida, como também proporcionar essas crianças que estão vindo aí um novo panorama. Então, compete a nós, hoje, trabalharmos isso. E nada melhor do que as instituições espíritas que vão trabalhar com a pedagogia da alma. Porque todo esse trabalho, todo esse enfoque é da pedagogia espírita, onde ela é abrangente, onde nós estudamos todas essas situações que têm como direcionamento maior o bem-estar de nós próprios, através do quê? Da elevação da alma. Tudo que fazemos, tudo que buscamos fazer, né, nós vamos trabalhar com carinho, com amor, com dedicação, exatamente no sentido de elevarmos, para que possamos crescer, amar-nos e instruir-nos. Duas, segundo Joana de Ângeles, duas são as causas psicológicas da culpa. A primeira, a sombra do passado. Ou seja, todos nós, sem exceção, estamos aqui, evidentemente, por Deus nos permitir estarmos aqui, mas provenientes de muitas e muitas vidas passadas. Nós já passamos por várias existências. Se cada existência, o objetivo é crescer, desenvolver, e como nós somos eternos aprendizes, como nós temos a capacidade de assimilar, desenvolver, mas também em função da nossa imperfeição, porque Deus nos criou, né, todos iguais, simples e ignorantes, na forma de sermos. Então toda essa aprendizagem, toda essa cultura, ela vai acontecendo de uma forma lenta, mas sistemática, durante cada existência, só que
em cada uma dessas existências, nós fomos construindo muitas coisas boas, mas também fomos construindo muitas coisas ruins. E pela lei de causa e efeito, não tem como simplesmente apagarmos tudo o que aconteceu sem que isso venha refletir em algum momento nas nossas existências. Então, isso que acontece aqui, em função desses reflexos do passado, né, as nossas consciências vão cobrar de nós. E muitas vezes nós sentimos esse sentimento de culpa tão forte, mas nós não sabemos exatamente do que provém, do que diz respeito. Mas era como uma coisa muito forte nos incomodando, nos trazendo esse sentimento de culpa. E qualquer coisa que façamos, bate em nós esse sentimento de culpa. E se a gente for analisar, a gente não consegue entender o porquê desses sentimentos. Então, em grande parte, explica-se esses sentimentos sombrios exatamente em função de situações vivenciadas em existências passadas que não foram quitados e refletem na vida atual. Então, esta é a primeira situação. A segunda situação é proveniente da própria existência atual. Né? Nós nascemos e, a partir daí, nos é dada uma oportunidade de refazermos a nossa existência. De passarmos por todo esse processo de crescimento e desenvolvimento, né? A princípio. Por isso que nós trabalhamos inicialmente com as crianças, sobre a responsabilidade dos nossos pais, dos nossos tutores, dos nossos professores. E quando criança, nós carregamos conosco toda uma capacidade de moderação. Ou seja, o nosso perispírito, né, nos permite que possamos ser novamente modelados, que possamos novamente serem refeitos, tirando de nós mazelas, para que a gente não mantenha esses maus ainda grudados em nosso perispírito. Mas para isso, há necessidade de que os nossos pais ou os adultos tivessem tido conhecimento suficiente dessa existência para que eles pudessem acompanhar passo a passo e, à medida que as coisas iam acontecendo, eles iam tomando as providências para uma educação. Só que nós sabemos, com exceção daquelas famílias que, como se diz, já têm de berço as orientações da doutrina espírita, as demais famílias não tiveram essa oportunidade. E por não ter tido essas oportunidades, nós vamos ter que resolver essas situações na condição de adultos. Né? Então, fica mais fácil para a família que já tinha ou detém esse conhecimento espírita para poder ajudar na formação das crianças. Mas eu diria, mas então somente a família espírita é dada essa oportunidade? Não. Por quê? Nós temos que avaliar também a condição social, moral, intelectual, espiritual dos pais. Evidentemente, se dentro da doutrina espírita nós temos ferramentas mais hábeis e mais claras, mas fora da doutrina espírita temos também muitas outras ferramentas que podemos usar. E elas foram usadas, né? Sem dúvida alguma. Só que nós sabemos que é muito difícil para os pais terem esses conhecimentos, como hoje nós estamos tendo, para poder dar a essas crianças
uma roupagem espiritual para que ela pudesse processar, quando mais tarde, todo esse conhecimento, toda essa maturidade espiritual. E aí, em função da primeira, você nutre sentimentos de culpa, e em razão da segunda também, quando essa educação não passa por um crivo pedagógico capaz de dar essa sustentação, vai ter também sentimentos. Nas duas situações, é o que Joana de Ângelos entende que seja as duas principais origens dos sentimentos de culpa que muitos de nós carregam hoje. Definição: a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Então aí nós temos uma definição do que é a culpa, né? Ou seja, aquilo que nós sentimos, né? Essa raiva, só que nós não colocamos essa raiva para fora em relação a outrem. Nós revertemos para dentro de nós. E junto com essa raiva, nós trazemos conosco todo esse amargo, todo esse fel que vai sendo depositado em nós. Então, por essa condição, nós passamos a conservar e alimentar em nós esse sentimento de culpa. E aos poucos, esse sentimento de culpa pode ir se avolumando. Vai depender do quê? Exatamente da compreensão que nós vamos ter em relação a nós mesmos, em relação aos nossos atos, em relação aos nossos comportamentos, em relação à nossa vivência. Porque nós sabemos que nós estamos aqui para uma aprendizagem, né? A Terra é uma grande escola. E a família é, sem dúvida, uma escola muito maior do que a própria sociedade. E se nós estamos aqui para aprender, nós temos que aprender a conviver, temos que aprender a sermos solidários, caridosos, amorosos, a começar dentro da nossa família. Para que situações não ocorram, né, de feitos que fazemos pela ação ou pela omissão, que venham trazer para nós sentimentos de raiva, que posteriormente se transformam em sentimentos. Origem da culpa: desencadeada pela raiva, o ódio, a vingança, em face da inconsequência moral em todos os seus aspectos, é transformada em culpa. Por quê? Todos esses sentimentos aqui de ódio, de vingança, de rancor, são mazelas que nós trazemos em nós pela nossa deficiência moral. Porque nós sabemos que pelo aspecto moral, nós temos que erradicar de nós todos esses sentimentos considerados como sentimentos nocivos. E hoje nós sabemos por que eles são nocivos. O mal que traz para nós quando nós nutrimos ódio, vingança. Né? E nós já vimos aqui como isso processa não só no aspecto moral, mas também as consequências fisiológicas. Porque quando o indivíduo nutre uma vingança, um ódio, ele traz consigo consequências desastrosas. Né? E como existe uma condição psicossomática das nossas enfermidades,
Isso aqui vai ser um elemento excelente para poder causar enfermidades, quer seja de natureza física, quer seja de natureza psíquica. E aí, quando nós nutrimos de raiva, ódio, vingança, ela vai se consolidar depois de se transformar no sentimento de culpa. Aí ela vai se instalar em nós, vai permanecer em nós como a nossa companheira, em função de uma situação provocada por nós, mantidas por nós, onde nós não tivemos a capacidade de entender e compreender os seus efeitos e permitimos que essa culpa permanecesse em nós. O passo seguinte, o remorso, que gera o erro. Não sendo acompanhada por coragem para a reparação, transfere para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa. Então veja só, se nós, ao buscarmos trabalhar em nós aqueles sentimentos tidos como nocivos para a alma, pelo aspecto moral de elevação, de compreensão e de entendimento, nós tivéssemos naquele momento feito o entendimento, a compreensão e a reparação, nós não iríamos cultivar depois o remorso. Por que o que é o remorso? São sentimentos que nós guardamos pelos nossos erros que fizemos, dos quais nós não conseguimos desvencilhar. Então esse remorso, ele fica sufocado em nós. Ele passa a fazer parte de nós, como sendo um elemento nocivo para todos nós. Então o que nós percebemos é que quando nós temos a capacidade de entender e compreender, nós não vamos permitir que esses conflitos, possam se instalar em nós. E quando isso ocorre, ele permanece lá em silêncio, em nosso arquivo, no nosso subconsciente. Em que momento esses sentimentos aparecem? Ele aparece quando, em algum momento da nossa existência, ele torna-se um gatilho, pronto para ser acionado, quando, de forma consciente ou inconsciente, nos ocorrem situações e faz com que isso se acelere. Então, como nós vimos, são esses sentimentos que nos ferem tanto, que nos proporciona uma condição inferior dentro do aspecto moral e espiritual. São sentimentos natos que guardamos em nós pelos nossos comportamentos, pelos nossos atos, pelas nossas ações e omissões. Nós não temos como atribuir aos outros e a terceiros o resultado desses conflitos que são nossos, porque nós permitimos que isso aconteça conosco. Nós cultivamos isso ao permitir que esses sentimentos se instalem em nós. E aí a culpa traz no indivíduo, e todos nós, sem exceção, muita angústia. Isso é normal. Esse é um sentimento que nós sabemos que gosto tem isso, essas angústias. E acredita em sua alimentação pela autopunição. Então o que acontece? Como nós não temos um conhecimento maior,
a respeito de como tudo isso processa dentro de nós, dentro da nossa capacidade psíquica, e aí para compensar, ou para tentar justificar, ou mesmo para tentar fazer justiça, nós criamos um elemento, uma ferramenta da autopunição. Ou seja, eu errei, eu sou culpado, então agora eu quero me punir. Né? Aí vem o sentimento de autopunição. Só que a autopunição não vai resolver o problema da culpa. Mas, pela sua ignorância, pela sua inobservância psíquica, é o que ele acredita que seja melhor para ele nesse momento. Eu vou me punir, eu vou me autopunir, porque assim eu compenso o erro que eu fiz. Né? E não adianta ele querer transferir isso para quem quer que seja, transferir a culpa. Ele pode até no primeiro momento querer atribuir aos outros, a terceiros, a culpa. Mas no seu íntimo, no seu interior, ele sabe que a culpa é dele. O erro foi dele. E aí ele começa esse processo da autopunição. E quando ele parte para esse caminho, ele só vai ampliando e aumentando essa angústia dele. Porque cada vez mais ele vai adentrando por um caminho escuro. De sofrimento e de angústia. Mas não é só essa angústia, não. Outros partem para outros meios, né? Sim, sim. Aqui nós estamos dando apenas um exemplo, né? Sim. Mas, e tem infinidade de coisas que as pessoas partem exatamente como uma forma de autopunir, né? Quantas vezes aí a gente vê em situações trágicas de pais no volante aí, por besteiras e tudo mais, acaba acontecendo um acidente, ceifando a vida do filho, e ele entra nesse processo de culpa e tudo mais, de autopunição, e acaba com toda a família, com tudo. Então a gente vê que tem N situações que o indivíduo pode passar a processar da sua autodestruição. Então, quando o indivíduo não está desperto para isso, ele pode, em alguns momentos, entrar nesse processo e se autodestruir, sem dúvida alguma. A culpa surge com forte impregnação emocional, em forma de ideias, lembranças inconscientes do passado, isso no primeiro caso, parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem nos sonhos, trazendo conflito psicológico. Então a gente percebe que não é só no estado de vigília que o sentimento de culpa se instala em nós, não. Mesmo adormecidos, mesmo em sonhos, ainda o espírito pode vivenciar esse sentimento de culpa. Porque a culpa não é um sentimento do corpo físico. A culpa é um sentimento psíquico, é da alma. Então, a alma que carrega consigo, ainda que se instale no perispírito e transfira para o corpo físico, é inerente à alma. E a única forma que nós temos para poder aliviar é fazer um tratamento adequado, terapias apropriadas, nós vamos ver futuramente, para podermos eliminar esses sentimentos, né? Então, essas lembranças, elas permanecem conosco de forma parcial, total, de forma clara, nítida, outras vezes nem tanto, né? E
Toda essa situação, sem dúvida alguma, vai culminar nos nossos conflitos psicológicos. Toda vez que nós nutrimos esse sentimento de culpa, nós estamos dentro de um processo de desequilíbrio psíquico. O seu volume, a sua intensidade, é difícil mensurar isso, porque vai depender de cada um de nós como resposta em relação a isso, em função da nossa individualidade. O que podemos fazer, a grosso modo, é fazer uma análise geral, mas cada um de per si é que vai poder ter essa avaliação, que vai poder trazer para si esse valor para saber que dimensão ele representa para si. Vai chegar alguns momentos onde essa culpa é tão enorme que vai gerar para ele, indivíduo, para esse ser espiritual, um desequilíbrio. No caso da má formação educacional, aparece quando a criança não desenvolve sua identidade, com limites até os 7 anos, vindo instalar sentimentos de culpa impostos. Aí voltamos novamente à questão da criança, né? Então, quando a criança não recebe uma educação adequada, ela poderá sofrer essas questões do sentimento de culpa já desde criança. E começar a cultivar esse sentimento, porque existe uma pressão muito grande para que a sua identidade não se desenvolva. Ela fica sob o impacto dos pais, dos adultos, e não deixa essa criança desenvolver-se como criança. Por quê? Nós temos a responsabilidade da educação, mas nós temos que ter também a inteligência, a sabedoria, para saber que é um ser de informação que vai estar ainda de uma forma muito delicada, expondo os seus sentimentos emocionais que não devem ser agredidos de formas que muitas vezes nós adultos colocamos. Então existe sim uma ciência maior para poder trabalhar isso. E Joana de Ângelo nos adverte que nós temos um período aí importante das crianças para que esse trabalho possa ser feito de uma forma muito eficaz, né? E nem sempre nós estamos atentos a esse período, esse lapso de tempo, né? E aí o que acontece? Se nós não permitirmos que essa criança desenvolva toda a sua capacidade interior, ela vai nascer uma criança com defeito na sua personalidade, né? E aí vários outros sentimentos vão surgir quando adolescente, quando adultos, e como já foi falado aqui, pode levar até casos extremos, como nós vimos hoje, quando suicídios entre jovens, 10, 12, 13, 15 anos, estão surgindo. E consequências de quê? De transtornos, de desequilíbrios psíquicos. Tá? No erro da educação, o adulto exige da criança comportamentos e atitudes parciais e anuladores, tendo que concordar com as ideias dos adultos, né? Pais e educadores sem importar com a espontaneidade e liberdade de pensamento. Não quer dizer que a criança deve fazer tudo o que quer. A criança tem que ter limites, sim. Mas são limites que as crianças devem ter na certeza de que esses limites são importantes para serem cumpridos. Bom, gente, nós gostaríamos de estender isso mais, mas já passamos o nosso tempo. Queremos agradecer a todos. Acho que semana que vem mais complexo, eu estou vendo que a culpa vai ser mais complexa. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esses estudos.